Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Explosão de caminhão no interior de São Paulo deixa pelo menos 17 feridos. Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, diz que não vai dar andamento a novo pedido de impeachment. No futebol, os gols da noite pela rodada do Campeonato Brasileiro. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Open Finance Bradesco, o poder de experimentar o futuro. A explosão de um caminhão-tanque no interior de São Paulo deixou 17 pessoas feridas. A Andréa Marques está no local onde tudo aconteceu. Tem os detalhes pra gente. Oi, Andréa, boa noite. Boa noite, Salsi. Dos feridos, pelo menos 2 estão em estado grave e precisaram passar por cirurgia. O poço de combustíveis fica às margens da rodovia Washington Luiz, em Rio Claro. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A suspeita é que um caminhão carregado com combustível pegou fogo enquanto estava estacionado, explodindo em seguida. O local ficou completamente destruído. Moradores ouviram de longe o barulho das explosões. As chamas também atingiram a pista. A rodovia Washington Luiz ficou interditada por 30 minutos e liberada em seguida. Salsi. Imagens assustadoras. Obrigada, Andréa, pelas informações. No Rio de Janeiro, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transportes suspendeu o aumento das tarifas dos trens. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações pra gente. Oi, Pedro. Pois é, Salsi, olha que esse reajuste estava previsto para entrar em vigor já nessa quinta-feira. Boa noite para você, boa noite a todos. A passagem de trem ia subir para R$ 5,90, mas a decisão liminar da AGETRANSP entendeu que as negociações para encontrar um novo índice não se esgotaram em junho, conforme defendia a concessionária Supervia. Com isso, a tarifa se mantém no valor de R$ 5,00. Essa determinação atendeu a um pedido do governo do Rio. Salsi. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas informações. E a partir desta quinta-feira, quem não tomar a vacina nos pontos de vacinação contra a Covid-19 em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, vai para o fim da fila. A Giovana Rizardo explica melhor isso pra gente. Oi, Giovana. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. A informação foi confirmada pela Prefeitura. Nesta terça, cerca de 200 pessoas voltaram para casa sem se imunizar. Então, agora a pessoa que quiser escolher a vacina, ou seja, quem for até o posto de saúde e não tomar a vacina disponível, vai ter que assinar um termo de responsabilidade. O morador ainda vai ter que ir para o fim da campanha de imunização depois do último adulto de 18 anos. E tem um detalhe: 2 testemunhas podem assinar o documento caso a pessoa não queira atestar que rejeitou uma vacina. A campanha na cidade é por agendamento e o grupo que está sendo vacinado é de 43 e 44 anos. Salsi. Obrigada, Giovana. Rejeitar a vacina não dá, né, gente? Manaus ampliou a faixa etária que pode receber a vacina contra a Covid-19. O Vitor Gouveia tem as informações pra gente. Oi, Vitor. Boa noite, Salsi. Pessoas a partir de 27 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 aqui na capital do Amazonas. O governador do estado informou que a chegada de novas doses possibilitou a ampliação da campanha. Na tarde desta quarta, mais de 47 mil doses da vacina AstraZeneca foram entregues na cidade. Manaus passou por um mutirão de vacinação que funcionou no esquema viradão. Foram mais de 30 horas de atendimento. Começou na noite de terça-feira e terminou no fim da tarde desta quarta. De acordo com os dados oficiais da campanha, quase 50 mil doses foram aplicadas. Um levantamento do governo apontou tendência de queda no número de internações e mortes por Covid-19. Até a média de enterros voltou aos índices anteriores à pandemia. Salsi. Tá certo, Vitor. Muito obrigada pelas informações. O Rio Grande do Sul tem doses de todas as vacinas disponíveis no Brasil. Só que mais de 200 mil pessoas estão com a segunda aplicação atrasada. Assunto para a Daiane Daletese. Oi, Daiane.
Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A orientação da Secretaria Estadual da Saúde é que as prefeituras procurem os atrasados. Vamos conferir agora os grupos que devem retornar aos postos para a aplicação da segunda dose. O principal grupo é formado por aqueles de até 60 anos que têm comorbidades. São 97% que já poderiam ter tomado a segunda dose. Em segundo lugar, as mulheres que tiveram filhos há menos de 35 dias. 95% delas tomaram apenas a primeira dose. Em seguida, as grávidas, 92%. E por fim, os profissionais de saúde, 26,4% deles estão com a dose de reforço atrasada. E nesta quarta chegaram aqui ao Rio Grande do Sul mais de 352 mil doses de vacinas. 62 mil da Pfizer e 290 mil da AstraZeneca. Salsi. Obrigada, Daiane. É fundamental completar a imunização. Na Bahia, o número de internações das pessoas com mais de 60 anos despencou depois que começou a vacinação. A repórter Juliana Tourinho tem os detalhes direto de Salvador. Oi, Juliana. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A redução das internações desse grupo entre março e junho foi de 77%. O número foi divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia. Outro dado é que a faixa etária de 30 a 49 anos representa mais de 40% das internações de UTI. Segundo especialistas, é um sinal de que a vacinação tem surtido efeito. E nesta quinta começa a imunização do público a partir dos 43 anos. As autoridades de saúde pedem que todos os cuidados sejam mantidos até que 70% da população seja imunizada. A Bahia já vacinou 4.800.000 pessoas com pelo menos uma dose. Salsi. Obrigada, Juliana. Em Belém, a vacinação contra a Covid-19 foi suspensa nesta quarta-feira por falta de doses, mas o estado do Pará já recebeu uma nova remessa de imunizantes. Os detalhes agora com a Daniele Monteiro. Oi, Daniele. Boa noite, Salsi. 94 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca foram entregues ao estado nesta quarta-feira. O imunizante fabricado pela Fiocruz representa quase 60% das vacinas recebidas no Pará, que é o terceiro entre todos os estados do país no aproveitamento das doses encaminhadas, com 95% das vacinas já aplicadas. A média nacional está em 73%. Nesta quinta-feira, a vacinação em Belém será retomada apenas para grupos fechados, como os agentes de segurança pública. Já os profissionais da saúde receberão a segunda dose. Salsi. Obrigada, Daniele. Belo Horizonte amplia também a vacinação contra a Covid-19. Vamos saber para qual faixa etária. Agora a gente vai descobrir com a Virgínia Nalon. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Agora quem tem 49 anos vai poder se vacinar a partir da próxima sexta-feira. Segundo a prefeitura aqui da capital mineira, a expectativa de público para tomar a primeira dose do imunizante é de cerca de 26 mil pessoas. O horário de funcionamento dos pontos extras e fixos será das 7h30 às 4h30 da tarde e das 8 da manhã às 4h30 da tarde para pontos de drive-thru. Até agora, Belo Horizonte vacinou com a primeira dose 53% da população-alvo. Salsi. Obrigada, minha querida. Boa noite para você. E olha, quase 90 mil pessoas tomaram as duas doses contra a Covid-19 de vacinas diferentes. E a explicação para tudo isso foi a falta de atenção. Aos 84 anos, Dona Vilma tomou no dia 9 de março a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Era da AstraZeneca. 3 semanas depois, ela voltou ao mesmo posto de saúde e tomou a dose de reforço, mas não era a AstraZeneca, e sim Coronavac. Meu Deus, eu quase que tive uma depressão. Não foi um caso isolado, segundo o Ministério da Saúde. Os números disponibilizados até 14 de junho mostram que quase 90 mil brasileiros tomaram a primeira dose da vacina de um fabricante e a segunda de outro. Mais da metade foi imunizada na primeira dose com AstraZeneca e na segunda
com Coronavac. 35 mil pessoas, 39% do total, tomaram Coronavac primeiro e depois AstraZeneca. A troca pela vacina da Pfizer aparece em números menores porque foi uma das últimas a chegar ao Brasil. Quem é imunizado recebe um cartão com a data da aplicação, o nome da vacina e do fabricante e a data de retorno ao posto de saúde. Por isso, a troca é atribuída a descuidos dos próprios imunizados ou dos profissionais que aplicam as doses. Embora a logística do Plano Nacional de Imunização possa ser prejudicada, especialistas dizem que não há evidências de que receber a primeira dose de um fornecedor e a segunda de outro faça mal à saúde. Provavelmente não. O que os estudos mostraram foi da primeira dose da AstraZeneca, a segunda da Pfizer. Aí foi tranquilo, inclusive teve mais produção de anticorpo. Agora, o que fica a pergunta é se nessas outras combinações teremos produção de anticorpo suficiente. Ainda não temos essa resposta. Agora vamos ao último levantamento sobre a pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 18.557.000 casos de coronavírus e mais de 518.000 mortos. Foram 2.081 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, mais de 79.000 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, são 16.858.000 pacientes recuperados da Covid, enquanto mais de 1.180.000 seguem em acompanhamento médico. E agora à noite, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que não vai dar sequência ao novo pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, entregue nesta quarta-feira. Impeachment, como ação política, a gente não faz com discurso, a gente faz com materialidade, que por enquanto ainda não se comprovou, né? Vou esperar a CPI, que está fazendo um belíssimo trabalho, bem imparcial. E a cúpula da CPI da pandemia se reuniu agora à noite para decidir os próximos passos das investigações. Vamos ao vivo a Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Uma das ideias discutidas pelos senadores é adiar a participação do deputado Ricardo Barros na CPI. O depoimento do líder do governo na Câmara foi marcado para quinta-feira da semana que vem. Mas, segundo fontes do Jornal da Record, a ideia é ouvir primeiro outras pessoas que possam dar mais indícios de casos de corrupção, como o Roberto Dias, que foi exonerado do Ministério da Saúde após ser acusado de cobrar propina na compra de vacinas, e Regina Célia Oliveira, servidora que assinou a autorização de compra da Covaxin. Ricardo Barros nega o envolvimento em qualquer esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Os senadores decidiram antecipar o depoimento do representante da empresa Davat, que teria recebido o pedido de propina. Vai ser às 9 da manhã desta quinta. E a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, pediu exoneração do cargo. Servidora de carreira do Ministério da Saúde, ela também é investigada pela CPI da pandemia. O ministro Marcelo Queiroga não quis comentar, Salsi. E, Matheus, eu continuo com você. Agora, sobre outro assunto, o Senado aprovou um projeto que facilita a prova de vida para os aposentados do INSS, né, Matheus? Como isso vai funcionar? É isso mesmo, Salsi. A ideia é que os beneficiários possam fazer a comprovação de vida com envio de atestados médicos pela internet ou pelo correio. A intenção é evitar que, especialmente os idosos, tenham que se deslocar para fazer a comprovação. Os senadores também aprovaram a inclusão automática de famílias de baixa renda como beneficiárias da tarifa social de energia, que dá descontos na conta de luz de até 65%. Antes, as pessoas precisavam procurar a concessionária para conseguir o benefício. Os dois textos seguem para a Câmara dos Deputados. Salsi. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pelas informações. Boa noite para você. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar fechou a quarta-feira em alta de 0,67%, cotado a R$ 4,98. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda de 0,41%, fechando abaixo dos 127 mil pontos. O Banco Mundial vai liberar um valor equivalente a 40 bilhões de reais para o financiamento de vacinas contra o coronavírus. A instituição já havia aprovado outros 60 bilhões de reais. O órgão decidiu ampliar o valor da ajuda após perceber o aumento da procura de empréstimo de países em desenvolvimento. Desde o início do ano passado, o banco aprovou créditos de quase 800 bilhões de reais para o enfrentamento da pandemia.
E a Suprema Corte da Índia ordenou o governo a indenizar as famílias de vítimas do coronavírus. Os valores ainda não foram determinados, mas o país tem pouco mais de um mês para fazer os pagamentos. A Índia é a terceira nação com mais mortes pela doença, atrás dos Estados Unidos e Brasil. Foram quase 400 mil óbitos e o ritmo de vacinação continua lento. Apenas 4% da população está imunizada. E olha, no Japão, uma pesquisa revelou um aumento alarmante de suicídios entre mulheres durante a pandemia. Então vamos até lá conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos que nos acompanham. O último levantamento do governo revelou que 603 mulheres tiraram a própria vida somente no mês de maio. Um aumento de 21% em comparação ao mesmo mês de um ano atrás. Há 12 meses que os números vêm crescendo consecutivamente. A tendência reflete o desespero econômico causado pela pandemia do coronavírus. 29% das mulheres que trabalham em tempo parcial perderam emprego e 13% sofreram redução das horas de trabalho. Soma-se a isso a alta nos casos de violência doméstica. Volto com você, Salsi. Obrigada, Silvia. Que tristeza, né? Índices preocupantes. O governo da França iniciou nesta quarta-feira a última etapa de reabertura da economia. Restaurantes, bares e lojas voltaram a funcionar com capacidade máxima e as boates vão reabrir na semana que vem. Outra medida adotada é a exigência do comprovante de vacinação para participar de eventos culturais ou esportivos. Já o Reino Unido registrou o maior número de casos diários de coronavírus desde janeiro. Foram mais de 26 mil infecções e 14 mortes em 24 horas. Apesar do aumento, o recém-nomeado ministro da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, afirmou que vai manter o plano de reabertura da economia para 19 de julho. No país, mais de 60% da população adulta já receberam as 2 doses do imunizante. Já Israel registrou a maior taxa diária de novos casos de coronavírus em 3 meses. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Bianca Zanini. Foram quase 300 infectados no único dia. Ao total, o país tem mais de 1.700 casos ativos da doença. As autoridades estão especialmente preocupadas com a variante Delta do vírus, que é mais contagiosa do que as outras cepas. Apesar do número de casos graves continuar baixo, os hospitais do país estão se preparando para uma possível nova onda. E a campanha de vacinação continua avançando. Mais de 16 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina na terça-feira. O foco agora é imunizar crianças e adolescentes. 1/3 dos israelenses entre 10 e 19 anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Mais 182 túmulos sem nome foram encontrados em um antigo internato indígena no Canadá. Os restos mortais estavam em um terreno onde funcionava uma escola na região de Colômbia Britânica. A instituição foi administrada pela Igreja Católica por mais de um século. É a terceira vez em um mês que sepulturas de crianças são identificadas nessa área. O total já passa de 1.000. Que coisa horrível. A Justiça dos Estados Unidos anulou a condenação por agressão sexual do ator Bill Cosby. Com isso, ele foi solto nesta quarta-feira de um presídio na Pensilvânia. Com 83 anos de idade, o comediante americano cumpriu pouco mais de 2 anos da pena, que poderia chegar a 10. Cosby foi considerado culpado por drogar e abusar sexualmente de uma ex-funcionária da universidade onde estudou. A justiça alegou que a sentença não era válida por causa de um acordo feito com o ex-promotor do caso. E o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, morreu nesta quarta-feira, aos 88 anos. O republicano respondia pelo Pentágono durante os ataques de 11 de setembro. Rumsfeld ainda liderou o exército americano na ofensiva contra o Afeganistão e o Iraque durante o governo de George W. Bush. A causa da morte não foi revelada.
E agora futebol no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza venceu a Chapecoense por 3-2. Santos e Sport empataram em 0-0, mesmo o placar do Clássico Paulista entre Corinthians e São Paulo. Nos outros jogos, muitos gols. Vamos ver agora como foi a rodada do Brasileirão. Em Porto Alegre, o Inter recebeu o Palmeiras, que saiu na frente. Rafael Veiga chutou e Daverson desviou para o gol, 1-0. No segundo tempo, Edenilson empatou, cobrando pênalti. Mas no finalzinho do jogo, Danilo recebeu cruzamento na área e, com a ajuda da sorte, fez o gol da vitória. Inter 1, Palmeiras 2. Em Volta Redonda, no primeiro minuto de jogo, Casares cruzou na área e Fred fez 1-0 Fluminense sobre o Atlético Paranaense. O Atlético empatou com Richard. Ele chutou e a bola entrou devagarzinho. No segundo tempo, o Furacão veio com tudo. Vitinho fez 2-1. Zé Ivaldo ampliou de cabeça. E Nicão fechou o placar. Fluminense 1, Atlético Paranaense 4. Em Salvador, Felipe Azevedo abriu o placar para o América de Minas contra o Bahia. Juninho Valoura pegou a sobra, driblou 2 marcadores e bateu forte, sem chances para o goleiro. Rodriguinho chutou no canto e diminuiu para o Bahia. Falta para o América. Depois do bate e rebate, a bola sobrou para Ribamar fazer o 3-1 para os mineiros. Juninho recebeu livre e ampliou 4-1 América. Nos minutos finais, Gilberto ainda marcou 2 vezes, mas não teve mais tempo. Bahia 3, América de Minas 4. Em Caxias do Sul, o Juventude enfrentou o Grêmio e abriu o placar com Paulinho Boia. No segundo tempo, Matheus Peixoto garantiu o resultado. Juventude 2, Grêmio, último colocado 0. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo derrotou o Vitória por 1-0. Outros 5 jogos fecharam a 8ª rodada. Veja os gols. Em Belo Horizonte, o Guarani abriu o placar contra o Cruzeiro com Bruno Sávio. Thales marcou gol contra e empatou 1-1. Outro escanteio, desta vez Léo Santos subiu alto e virou o jogo. 2-1 Cruzeiro. O Guarani chegou ao empate com Bruno Sávio, 2-2. Ainda no primeiro tempo, mais um escanteio. Agora Matheus Barbosa marcou de cabeça. 3-2 Cruzeiro. Mas após bela jogada do Guarani, Regis fechou o placar. Cruzeiro 3, Guarani também 3. Em Goiânia, o Goiás derrotou o Vasco por 1-0. Após um chute na trave, Everton Brito pegou o rebote e mandou para o gol. Em Campinas, a Ponte Preta recebeu o CSA e conseguiu a primeira vitória na Série B. Dauan tocou para Moisés e abriu o placar para o time paulista. No segundo tempo, De La Torre empatou, mas Thales fez o gol da vitória da Ponte Preta. Em Santa Catarina, o Brusque recebeu o Brasil de Pelotas e venceu por 1-0, gol de Edu. No Paraná, o Avaí venceu o Londrina fora de casa por 3-1. Jonathan, Alan Costa e Valdívia fizeram os gols. E olha só, um protótipo de carro voador fez o primeiro voo teste de 75 quilômetros. O Aircar viajou cerca de 35 minutos entre 2 aeroportos da Eslováquia. Equipado com asas dobráveis nas laterais, o carro se transforma em aeronave em menos de 3 minutos. Já no ar, o veículo atinge uma velocidade de 170 km por hora. Segundo o criador, o protótipo levou 2 anos para ser desenvolvido e custou o equivalente a 11 milhões de reais. Tem muita gente que vai gostar dessa ideia, hein? Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma boa noite. Cuide-se. Tchau.